Começamos? Fala galera, Dizascope, como é que vocês estão? Eu tô muito feliz e muito empolgado para hoje. Hoje nós temos um convidado especial aqui, igual a gente teve ontem, né? Ontem, Hernandes Dias Lopes, o que foi aquilo? Que tempo maravilhoso! E eu quero dar bem-vindo para você que está pela primeira vez, primeiro dia seu aqui na nossa jornada Achamos o Livro. E aí, você está feliz? Eu estou muito feliz da gente poder tirar esse tempo para aprender mais sobre como estudar as Escrituras, como interpretar a Bíblia, e vai ser um tempo muito bom. Hoje é nosso terceiro dia da nossa jornada, ok? Terceiro dia. E todo o material que a gente está usando aqui, a gente está usando fazer um PDF aqui. Nós temos um PDF. Direto eu falo uns links também de um material extra. Tudo isso está lá no Telegram, ok? Nós temos um grupo no Telegram. E na bio do Dizascope tem o link para o grupo do Telegram, ok? Então, até, Wes, confirma com eles para mim se está lá na bio, porque eles tinham trocado, só para eles voltarem lá. Então, depois você vai na bio do Dizascope, tem lá um grupo para você entrar no nosso grupo do Telegram. E lá você tem então o PDF de todas as anotações de hoje e qualquer material extra a gente está mandando lá. Além disso, lá tem o link da aula 1 e da aula 2, tá? Se você entrar lá hoje, você vai pegar as aulas anteriores. Se você perdeu, foi demais. Ontem, com o Hernandes Dias Lopes, primeiro dia a gente aprendeu várias regras de interpretação e hoje vai ser muito bom. Olha só, no final da live de hoje, eu vou sortear, meu irmão. Tô nem aguentando segurar aqui. Comentário bíblico do MacArthur. Comentário bíblico. Olha isso aqui, meu. Olha o tamanho disso aqui. Então eu vou sortear isso aqui hoje para vocês. Só que as regras eu só vou falar no final da live, ok? Então no final da live eu falo como é que você faz para participar, porque sim, é para a galera que vai ficar até o final que vai ganhar isso aqui, ok? Então no final eu vou te falar como que você vai fazer para participar e eu também coloco o ganhador lá no nosso grupo do Telegram. Deixa eu ver se tem mais uma coisa que eu preciso falar para vocês. Divulga essa live, pelo amor de Deus. Gente, tem um aviãozinho aqui, ó. Mais ou menos aqui, assim, ó. Opa, aqui, por aqui, ó. Um aviãozinho. Aperta aí e já manda pra galera, ok? Aperta no aviãozinho. Wesley, mostra aqui, ó, que eu vou mostrar pro pessoal. Ó. Aperta aqui, ó. Tá vendo? Aí você já manda. Vou mandar pra Val, ó. Val, assiste aí a live. Já envia pra galera acompanhar, aprender a ler a Bíblia, cara, e amar as Escrituras, amar a Bíblia. Eu faço uma oração, eu oro com os meus filhos todos os dias, né? Quando eles estão na cama, eu abençoo eles e eu falo uma coisa: que eles sejam apaixonados por Jesus, que eles amem a igreja e que eles amem a Bíblia. Então, nós temos que amar a Bíblia. Talvez o maior legado que eu recebi dos meus pais foi isso, ser apaixonado pelas Escrituras, e é o que a gente quer nesses 7 dias aqui juntos. E aí, vocês estão preparados? Está todo mundo aí? Vamos lá? Seguinte, queria chamar o meu convidado especial para hoje. E aí, meu amigo, como é que você tá? Tudo bom, querido? Como você tá? Eu tô bem demais, cara. Muito feliz de ter você aqui com a gente hoje. Muito bom, cara. Eu tô impressionado. Dizascope fazendo história e tecnologia aí no Instagram. Virei fã, rapaz. Vou pedir autógrafo depois. Aqui é a galera da Carral, né? Que cuida da gente dessa parte. Muito bom. Mas eu falei pra você, manda os seus meninos aqui pra gente. Vou mandar todo mundo aí, cara. Todo mundo vai pra aí. Caraca, muito bom. Tá lindo, tá lindo. Que legal, mano. Eu acho que a gente tem que ter muita excelência pra fazer tudo pro reino de Deus, né, cara? Tudo que tiver disponível a gente tem que usar para poder propagar, para poder anunciar esse reino maravilhoso. Deixa eu falar para você. Muito bom. Ontem eu falei sobre a importância da gente ter uma visão geral das Escrituras para que a gente possa então interpretar as partes à luz do todo, né? E eu falei um pouco do perigo de eu tentar analisar uma parte sem conhecer o todo, né? Porque provavelmente eu vou inventar o todo
eu vou criar, a minha mente vai completar o resto da imagem, porque eu não sei o resto da imagem. Então, eu desenhei para eles um pouco do qual é a história das Escrituras, qual é a mensagem. Mas eu queria alguém que tem se dedicado a isso já há anos, né? E eu sei o quanto isso é importante para vocês e que essa é a mensagem que vocês carregam do Evangelho completo. Já há anos vocês têm falado disso. Então, Ângelo, a primeira coisa que eu queria te falar, qual é a história que esse livro nos fala? Se você pudesse falar aqui, de capa a capa, qual é a história? Porque eu sei que é uma história só, é 40 autores, mais de 1000 anos de diferença entre um autor e outro, do tempo que eles escreveram, mas é uma história só, e isso que é incrível e maravilhoso. Qual é essa história? Em uma palavra, promessa. Promessa. A Bíblia inteira se resume a isso. A Bíblia inteira se resume a uma promessa. Essa promessa, ela contém muitas coisas dentro dela, né? E você não vai encontrar essa palavra especificamente, promessa, no Antigo Testamento de uma vez quando você chega no Antigo Testamento. Mas quando você vai ao Novo Testamento, você vai encontrar essa palavra mais ou menos umas 62 vezes. Okay. E dessas 62 vezes, algumas vezes vai ser verbo, outras vezes vai ser substantivo, mas no fim das contas vai estar falando sobre a mesma coisa. Então, quando a gente pensa assim, eu quero ler a Bíblia como sendo um todo coerente, ou seja, eu não quero, acho que esse é o maior legado que meus pastores, que meus pais espirituais me deixaram, é de não olhar a Bíblia fracionada em vários pedaços, mas perceber uma única narrativa se desenvolvendo. Então, eu estava sentado agora pensando mais cedo, quanto tempo faz que eu estudo esse assunto? Porque eu estou para gravar uma série de aulas de teologia do Antigo Testamento, e aí eu estava pensando, quanto tempo faz que eu estudo esse mesmo assunto todos os anos? 14 anos. Uau. Por 14 anos eu leio, óbvio que a gente lê outras coisas, óbvio que a gente estuda outras coisas, mas há 14 anos, quanto mais o tempo passa, mais a gente fica assim, nossa, como isso é lindo, como isso é maravilhoso. E para mim isso é o incrível das Escrituras, né? É um livro para a vida inteira, né? É um livro pra você gastar a sua vida e ficar com um uau durante toda a sua vida, né? E assim, e quando eu digo 14 anos, é mais ou menos assim, é 14 anos estudando sistematicamente, pensando sistematicamente. Eu sou convertido há mais tempo, e né, a gente conhece Jesus há mais tempo, mas dessa forma, estudando esse assunto, que é chamado na academia de teologia bíblica, fazem 14 anos. Então, outros autores, ou vários autores que existem, eles podem colocar esse centro como sendo outras coisas. Ok. E existem vários teólogos falando muitas coisas que estão corretas. E elas têm relação umas com as outras. Então, por exemplo, você tem um livro que está bombando agora, pelo menos no meu mundo, é o livro do James Hamilton. Ele tem um livro em português que chama O que é Teologia Bíblica. É um livro bem fininho, bem simples, mas ele lançou um livro que em inglês, mas é A Glória de Deus na Salvação pelo Julgamento, através de julgamento. Então ele vai dizer que o tema central da Bíblia é que Deus revela a sua glória por meio de executar juízo que salva. Então essa é uma maneira de olhar. Okay. Outros, como George Adonwad, vai dizer que o tema central da Bíblia é o reino de Deus. Outros vão dizer, por exemplo, Bruce Walt e outros irmãos assim, vão dizer que o tema central da Bíblia são as alianças, os pactos que Deus fez na história da humanidade. Então, dependendo do tipo de teólogo que você olhar, ele vai dar uma abordagem diferente de qual seria o tema central. Okay. Mas todos esses que falam do tema central não estão colocando temas que são assim contrários um ao outro. Exato. São apenas breves nuances do mesmo aspecto, mas lendo a Bíblia esses anos e estudando esses livros, eu percebo, a minha perspectiva, eu tenho a convicção, mas eu estou, aquela coisa, aberto para perceber a perspectiva dos outros,
que o elemento central da Bíblia é uma, não é as, mas é uma promessa de Deus. E a Bíblia inteira, ela se abre quando você entende isso, porque tudo que a Bíblia diz vai dar nisso. Eu consigo, Ok. você pode dizer qualquer tema e eu vou conseguir ligar a isso. Então essa que é a questão. Se tem um tema central, para mim, é isso. Ok. E você consegue dar um exemplo pra gente? Tipo assim, de um fragmento, de uma parte que liga com esse tema, pra galera entender. Então, eu vou começar com um versículo do Novo Testamento, bem estranho, entre aspas, e aí depois a gente pode voltar e eu mais ou menos, se der tempo ainda, eu contar um pouco a história da Bíblia a partir dessa perspectiva, para as pessoas verem, entendi o que ele quer dizer. Ok. Mas tem um versículo, sabe aqueles versículos estranhos? Tipo, esse versículo estava aqui? Então, em Atos dos Apóstolos, Fala aí, no capítulo 26, o versículo é o 6 e o 7. É um versículo interessante porque Paulo ele está sendo julgado, ele está falando na sua defesa, e na frente dele tem religiosos, tem judeus, tem fariseus. Então ele diz o seguinte no versículo 6: agora estou aqui para ser julgado por causa da esperança da... O que ele fala aí? Promessa feita por Deus a nossos pais. Uau. Pausa. O versículo 7 vai ser quase que terrível, mas vamos ficar só no 6 por enquanto. Ele está dizendo, então... ele está dizendo ali que ele está sendo julgado por causa de uma promessa. Sim. Mas o que ele está sendo julgado porque ele está pregando de Jesus. Ele não fala de Jesus ali. Ele está pregando sobre Jesus. Mas ele está dizendo que é por causa da esperança da promessa. E não só isso. Que essa promessa foi feita aos pais. Ou seja, Abraão, Isaac, Jacó. Essa promessa foi feita no Antigo Testamento. E ele está dizendo, e eu estou aqui para ser julgado por causa disso. Óbvio, Paulo é muito inteligente. O que ele está fazendo? Ele está pegando o que aqueles caras que estão na frente dele creem e está dizendo, eu creio no que eles creem. E é o que ele vai dizer no versículo 7. Ele diz o seguinte: as nossas 12 tribos esperam alcançar essa promessa, servindo a Deus com fervor, noite e dia. E é por causa dessa esperança, ó rei, que sou acusado pelos judeus. Então Paulo está dizendo que ele está sendo acusado por causa de uma promessa que os judeus criam, que os patriarcas criam. Mas a gente sabe que Paulo está falando sobre Jesus. A gente só tem duas opções para pensar. Ou Paulo está mentindo, ou Paulo está falando a verdade. E para mim ele está falando a verdade. Ele está dizendo que a promessa... E olha que interessante que ele diz que as 12 tribos esperam alcançar a promessa, servindo a Deus com fervor noite e dia. Então, isso é... Nossa, tremendo. Só mais um versículo para a gente pensar antes de ir para o Antigo Testamento. Romanos, capítulo 15, Romanos, capítulo 15. Olha só esse versículo. Romanos 15, versículo 8, diz assim: afirmo, pois, que Cristo se tornou servo da circuncisão, ou seja, servo dos judeus. Ele é aquele que veio para ministrar Israel também, né? Afirmo, pois, que Cristo se tornou servo da circuncisão por causa da fidelidade de Deus. Para quê? Para confirmar as promessas feitas aos patriarcas e, resultado disso, para que os gentios glorifiquem a Deus pela sua misericórdia, como está escrito, portanto eu te louvarei entre os gentios e cantarei hinos ao seu nome. Então ele está dizendo que Jesus se tornou um judeu, viveu como um judeu, serviu os judeus, morreu como um sacrifício pelos pecados em Israel, Sim. porque ele era um servo da circuncisão. Mas tem uma causa, a fidelidade de Deus, porque assim ele confirma as promessas feitas aos patriarcas e, como resultado, os gentios vão ser salvos, vão glorificar a Deus. Então, para mim, esse é o tema central da Bíblia. A gente pode ir para outros lugares na Bíblia, Gálatas 3, Efésios, e você vai ver
espírito da promessa, várias vezes esse tema sendo Não, e é interessante tratado. você falar isso, porque eu lembrei do texto de Romanos 4, Sim, de sim. Abraão, né? Porque ele diz, ó, Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe havia sido dito, assim será a sua descendência. E sem enfraquecer na fé, levou em conta o seu próprio corpo já amortecido, tendo ele quase 100 anos e a esterilidade do ventre de Sara. Não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que Deus era poderoso para cumprir o que havia prometido. Assim também isso lhe foi atribuído para a justiça. Uau! Então, ele está dizendo que ele foi salvo porque creu na promessa. Isso! Então, Exatamente. ser salvo é crer na promessa de Deus. Mas por que a gente fala que ser salvo é crer em Jesus? Porque Jesus, na cruz, garantiu a promessa, né? Isso! Então, eu olho para trás para poder olhar para frente, né? Perfeito. Eu olho para 2000 anos atrás para falar, o futuro está garantido, né? Por exemplo, quando você lê, que a gente o Novo Testamento é aquele negócio, né? É fogo puro. Quando a gente lê, por exemplo, Hebreus 11, que é aquela passagem que fala só sobre os heróis da fé, aquela passagem é tremenda. Nossa, demais. Só que ela termina dizendo assim, e todos eles, versículo 39, Hebreus 11, 39, e todos eles, embora tendo recebido bom testemunho pela fé, não obtiveram a promessa. Uau! E é óbvio que estão aguardando, né? E ele vai ampliar, dizendo, visto que Deus havia providenciado algo melhor a nosso respeito, para que sem nós eles não fossem aperfeiçoados. Então, eles morreram aguardando a promessa que iria se cumprir, que vai se cumprir. Então, para mim, esse é o tema central da Bíblia. Muito é uma bom. promessa que Deus fez. Agora, eu não sei se adiantar muito, mas eu queria talvez tentar mostrar como que essa promessa aparece de verdade no Antigo Testamento e as pessoas talvez poderem ter mais clareza. Eu não sei se você tem alguma coisa que você quer falar. Não, eu quero que você já pode falar isso. Agora, o que é interessante você falou, né? Você falou alguns autores e o que eles falam que é o tema central. Mas é interessante como, na verdade, é tudo a mesma coisa, né? Porque você pensar no reino de Deus, ele promete o quê? Qual é a promessa? Né? Isso. Esse reinado de Deus na Terra. Você pensar em aliança, qual é a promessa? De uma aliança com a gente eterna, né? E eu falei para eles que, se a gente pudesse resumir, eu falei em outra palavra, a gente resumisse, seria Emanuel, né? Deus conosco, né? Perfeito, Deus perfeito. habitando entre nós, mas essa é a promessa, né? Isso. Exato, isso é muito bom. Então mostra pra gente... quando a gente encontra essas chaves assim, é muito emocionante. Mas, vamos lá. Dá para pensar em 4 versículos. 4 versículos e você... Vocês têm que estar com a sua Bíblia aí, hein, gente? Pega a sua Bíblia aí, seu marca-texto. Gênesis 3,15, Gênesis 12, do 1 ao 3, 2 Samuel capítulo 7, e aí você pode escolher, se você quiser, Isaías, ou Jeremias, ou Ezequiel, tanto faz. Mas vamos lá. Gênesis 3,15, Deus faz uma promessa. O que ele diz ali em Gênesis 3,15? Deus olha para a mulher, e óbvio está olhando para Adão também, e ele faz uma promessa. Ele diz que vai ter inimizade entre a mulher e a serpente, e que o descendente da mulher vai esmagar a cabeça da serpente, e a pessoa que vai esmagar a cabeça da serpente vai ter o calcanhar ferido. Então, essa lhe ferirá a cabeça, tu lhe ferirás o calcanhar. Então, o que acontece? Essa é o que os teólogos chamam de proto-evangelho, evangelho protótipo. Essa é a primeira promessa da Bíblia, e essa é a primeira vez que Deus... É a primeira vez que o evangelho é pregado na Bíblia. Então, o que acontece na sequência é que Deus faz um sacrifício e cobre Adão de roupas. Ou seja, na minha opinião, Adão foi salvo porque ele ouviu a pregação do evangelho, e que foi nesse momento aí, e logo em seguida ele deveria de morrer, e ele olha para Eva e diz, mãe da vida. Por que ele fala vida na sequência? Porque a gente não morreu, a gente está vivo. E Deus fez uma promessa para a gente, glória a Deus. Então que promessa é essa? É a promessa que vem um ser humano descendente de ser humano, um homem descendente de mulher. E claro, tem muitas implicações, mas vamos lá. No mínimo, esse homem, e a palavra hebraica é muito peculiar porque ela não fala de
uma humanidade, porque a palavra semente pode significar geração, mas ele não está falando de uma geração. O verbo, a maneira que está escrito em hebraico, é singular, é uma pessoa. Então ele está dizendo assim, vai surgir uma pessoa, okay, e essa pessoa vai esmagar a cabeça da serpente, que basicamente é a autoridade de Satanás, e o pecado e a destruição, e nesse processo ele vai ser ferido. Então você tem aí um descendente, um homem, que destrói o diabo e é ferido no processo. E quando você olha essa expressão, pisar a cabeça, ela está na Bíblia inteira. É só você lembrar daquela expressão, colocar os inimigos por estrado dos seus pés. É basicamente um desenvolvimento dessa frase aí. Ok. Então, essa é a primeira promessa, essa é a promessa. E toda a Bíblia vai ser sobre essa promessa. Só que aí, no então, processo... Você diria que esse é um resumo do que agora a Bíblia vai abrir. Até o fim, até o fim. Uau. Então e aí, isso, gente. O que acontece? Deus vai, com o tempo, só mostrar outro... É como se fosse um diamante ou um pacote que vai se abrindo, ele vai mostrando implicações. Porque a essência dessa promessa é Jesus. Mas se alguém falar assim, Jesus é o assunto central da Bíblia. Não, não é no sentido de que Jesus apareceu no Novo Testamento. Mas ele está lá escondido, ele está lá dentro, entendeu? Porque ele é o presente especial de Deus para a humanidade. Então o que acontece? Deus amplia os aspectos dessa promessa alguns capítulos depois, em Gênesis capítulo 12. Então em Gênesis capítulo 12, no versículo 1, 2 e 3, Deus fala com Abraão, Deus manda Abraão sair da sua terra. Sai da sua terra, sai dos meus teus parentes e vai para a terra que eu vou te mostrar. E eu vou fazer de você uma grande nação, eu vou te abençoar, quem te amaldiçoar eu vou amaldiçoar. Resumo, ele diz, em ti serão benditas todas as famílias da terra. E se você olhar lá na frente em Gálatas 3, não vamos abrir, mas lá na frente em Gálatas 3, Paulo diz assim, Deus anunciou previamente o evangelho para Abraão, dizendo, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então Paulo em Gálatas está dizendo que aí em Gênesis 12 isso é o evangelho. Então o evangelho é bem antes do Novo Testamento. Então o que Deus falou aí para Abraão? Deus fez uma promessa. E que promessa é essa? É uma promessa com 3 aspectos. Deus prometeu uma descendência, Deus prometeu um território e Deus prometeu uma bênção. E o que é bênção? Bênção, se você voltar uns capítulos, capítulo 1 e 2 de Gênesis, Deus cria tudo e diz, abençoe disso, abençoe disso. Então, ali em Gênesis 1 e 2, Deus criando, ele abençoa tudo. E o que é a bênção nesse sentido? Tudo está no seu lugar certo, tudo está vivendo como deveria de viver. Em Gênesis 11, tudo está fora do lugar por causa da Torre de Babel. Então Deus agora, quando chama Abraão, ele está dizendo o seguinte, o resumo do que ele diz para Abraão é, eu vou te dar um território nesse planeta, uma latitude e longitude específica na Terra. Ok. E eu vou, literal, eu vou te dar uma terra. Por quê? E como que eu posso saber que é literal? Porque 3 capítulos depois, Gênesis 15, Deus dá a extensão da Terra. Deus explica certinho. Você pode ir no Google Maps e ver qual é a distância. Está escrito lá. Meu Deus. E simplesmente é o lugar onde mais tem problema hoje na Terra, é o lugar onde mais tem guerra. Por que será? Todo mundo quer aquele pedaço de terra. Por quê? O que tem lá de tão importante? Seco. A promessa, tem a ver com a promessa. Então, o que acontece? Deus disse para ele assim, quando você tiver esse território, quando você possuir esse território, e quando você for um povo numeroso nesse território, o resultado é que todas as famílias da terra serão abençoadas. O que são as famílias da terra? São as nações que acabaram de ser formadas em Gênesis 11. Ok? E por que elas estão divididas? Deus. Porque elas estão ouvindo a serpente, elas estão ainda... Ok? Então, quando Abraão se tornar uma nação, e quando a nação possuir uma terra, por meio disso, Deus vai, vamos colocar a palavra chique, restaurar o cosmos. Uau. Deus vai colocar o mundo no lugar de volta, no lugar certo. E aí, você toca mais pra frente, eu vou na sequência da história, tá? Tá. Você chega e passa, Paulo fala em Gálatas capítulo 3, a lei, que veio 430 anos depois, não pode invalidar a promessa. Por que Paulo diz que a lei não pode invalidar a promessa? Porque a lei fala um negócio muito estranho. Por exemplo, Deuteronômio 4. O que acontece? Quando você chega em Gênesis 15, Deus fala assim, Deus faz uma aliança, fala, eu vou te dar essa terra, eu vou te abençoar. O resumo é,
Deus falou para Abraão, eu vou te dar de graça. Ok. É pela graça, não tem a ver com o que você vai fazer. Tudo sobre mim, né? Isso. Tá na minha mão. Só que na lei Deus diz assim para Israel, se você obedecer, eu vou te dar essa terra. Tipo, pausa. O Senhor está com problemas, Deus. Porque o Senhor disse há 430 anos atrás que era de graça. Que era uma aliança agora, unilateral, né? isso, e agora você está dizendo que tem dois lados, que eles têm que obedecer para ter a terra. E basicamente é essa a história da Bíblia, que é o quê? Israel desobedecendo, e toda vez que Israel desobedece, ele faz o quê? Sai da terra. E por que Deus traz Israel de volta para a terra? Porque ele fala assim, lembrei da minha aliança, da minha promessa com Abraão, Isaac, Jacó e traz. Então, Israel é mandado para fora da terra pela desobediência da lei, e é trazido de volta para a terra por causa da aliança com Abraão. Então, a aliança mosaica te manda para fora da terra, a aliança abraâmica te traz de volta para a terra, no contexto de Israel. Né? Então, essa história que vai acontecer lá para frente no quesito de cativeiro e tudo mais. Né? Mas, ok, a gente passa o tempo e chega no próximo versículo, então, que é 2 Samuel capítulo 7. Okay. 2 Samuel capítulo 7 é aquele momento que Deus faz uma aliança com Davi. E Deus então promete para Davi que Davi vai ter um descendente. Davi vai ter um descendente, um filho dele, e esse filho vai ser aquele que vai se assentar no trono, no reino, e vai reinar para sempre. Pra sempre. E o resultado do reino do filho de Davi é que Israel vai possuir a terra plenamente para sempre. E é interessante isso, porque Israel já possuía a terra naquele momento. E Deus falar para eles que eles iriam ter uma posse plena é estranho. Por quê? Porque eles não tinham ainda vencido plenamente os inimigos. Sim. Tinha muitos problemas para ser vencido. Então, você tem aí então, Gênesis 3,15, uma semente prometida. Gênesis 12, você tem um território e um povo prometido, que como resultado tem uma bênção prometida. 2 Samuel capítulo 7, você tem então um rei prometido. Ok? Então, quando você chega nos profetas da Bíblia, você pode escolher Ezequiel, ou Jeremias, ou Isaías. Os três repetem a mesma coisa. E que coisa é essa? Vamos pensar em Ezequiel, mas todos vão falar isso. Eles olham para o povo no cativeiro. Antes, ou durante, ou depois, ou alguma coisa assim. E eles dizem assim, Deus vai fazer uma nova aliança com vocês. E que aliança é essa, Deus? Sabe essa lei que manda vocês para fora do cativeiro? Eu vou escrever dentro do coração de vocês. E todos me conhecerão desde o menor até o maior. Ou seja, ao invés de Deus acabar com a lei que mandava eles embora da terra, Deus agora vai escrever a lei dentro deles para que eles fiquem na terra. Então, Deus colocou a lei como obrigação para que eles fiquem na terra, mas ele ampliou a promessa dizendo, e eu prometo que vocês vão obedecer. Eu prometo que eu vou escrever a lei. E só para pensar melhor aqui, vamos lá. Quando que Deus entregou a lei para Israel? Deus entregou a lei para Israel no Monte Sinai. Sim. Que dia é aquele que Deus entregou a lei no Monte Sinai? São 49 dias depois deles terem saído da terra lá do Egito. É Pentecostes. E exatamente na festa de Pentecostes Deus derrama o Espírito. Por que ele derrama o Espírito na festa de Pentecostes? Porque eu quero escrever a lei no coração. Meu Deus. Então agora você imagina 120 judeus em Jerusalém, na festa de Pentecostes, recebe o Espírito. Ou seja, agora eles receberam o Espírito da promessa. E agora eles vão começar a pregar o evangelho e eles vão dizer para os judeus, em primeiro lugar, até Atos 10 pelo menos, vocês têm que arrepender, porque se vocês arrependerem, se vocês se voltarem para Deus, então Deus vai cumprir essa promessa. E basicamente, o que é o dilema do Novo Testamento? O dilema do Novo Testamento é, Jesus cumpriu ou não a promessa? Esse que é o problema do Novo Testamento. Entendi. Por que os judeus não converteram? Por que João Batista, na prisão, pergunta para Jesus, você é aquele que deveria de vir ou nós devemos esperar outro?
Porque eles acharam que ia Simples. ser de uma vez só, né? Pum. Exatamente. Então, como ele não estava assim externamente ainda cumprindo a promessa como eles esperavam, deu a impressão que ele não era. Mas então, Deus deu o espírito da promessa, e aí vamos olhar, que eu estou falando sobre promessa mais de uma vez, Vai. Efésios, capítulo 1, versículo 13. Vou ler Ok? aqui, ó. Nele Pode ler. também. Lê o 13 e o 14. Tá. Nele também vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, receberam o selo do Espírito Santo da promessa. O Espírito é o penhor da nossa herança até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Então, o resumo é que eles ouviram o evangelho e receberam o Espírito. O Espírito não é o cumprimento pleno da promessa, o Espírito derramado nesse momento. É o penhor. O Espírito é a garantia que a promessa vai se cumprir. Ou seja, ele está dizendo assim, ó, isso aqui é um pouquinho da promessa. Então você já tem um pouquinho aqui, e agora eu quero te garantir que eu ressuscitei meu filho, então é prova que a promessa vai existir. Por que a ressurreição, vamos lá, vamos pensar outro. Vamos pensar aqui, por que a promessa, por que a ressurreição de Jesus é parte da promessa? Isso é muito interessante, porque quando você pensa em Abraão subindo no monte para sacrificar Isaac, isso é um momento louco da vida de Abraão. Sim. Por quê? Porque Deus fez uma promessa para ele. E a promessa é, basicamente, por meio do seu filho, é que eu vou fazer a promessa cumprir. Por meio do filho, a promessa cumpre. Aí ele diz, nós vamos lá em cima e depois nós vamos voltar. Mas Abraão, você vai matar o menino. Mas aí Hebreus, o que Hebreus diz? Ele sabia que Deus podia ressuscitar. Por quê? Porque a promessa é ressuscitar. Não podia o menino morrer. Exato. E é porque, da mesma forma, Jesus está no lugar e na posição de Isaac e no lugar e na posição de Davi. Ele está nesse lugar. Ele é o novo Adão, ou o último Adão. Ele é o israelita perfeito. Ele é o rei Davi perfeito, ele é o Isaac perfeito, e não quer dizer que ele anulou, ou seja, não é que ele anulou, é que ele viveu de maneira perfeita, porque agora ele pode fazer com que todo Israel entre nessa promessa, Sim. E quando Israel entrar nessa promessa, todas as nações vão entrar nessa promessa. Então o que a gente está vivendo agora é um momento único, por quê? Porque Israel como um todo não está na posição que deveria de estar, para que as nações sejam salvas inteiramente e restauradas, mas o remanescente de Israel continuou. Paulo disse, não, peraí, mas eu estou salvo. Então, tipo assim, os apóstolos eram tudo judeu. E aí Deus pega a gente, gentil, você imagina a loucura. Imagina Pedro, Atos 10, pregando na casa de Cornélio. De repente, o espírito da promessa, que teoricamente ele achava que era só para eles, os judeus. Não é que eles não queriam a salvação dos gentios, mas eles achavam assim, o Espírito vem sobre nós, a gente obedece à lei e as nações são salvas. Mas aí o Espírito vem sobre os gentios numa ordem que Pedro não esperava. Qual que é a conclusão deles na sequência? Tem que circuncidar esses caras. E aí eles têm aquele concílio de Jerusalém. Por quê? Porque eles têm que fazer parte do povo de Israel. A gente não entende exatamente como, para que eles vão viver a promessa para salvar as nações. Só que aí, graças a Deus, por Atos 15... não tem que circuncidar, não tem que virar judeu, basicamente, e guardar o sábado, usar kippah, e tocar shofar, e qualquer coisa assim. Mas o que é que define se a gente está nesse povo? O espírito da promessa. A gente creu no Messias prometido, recebeu o espírito da promessa, e agora, junto com Israel, a gente vai gradualmente se tornando esse povo que abençoa as nações, que toca as nações. E quando o evangelho do reino, ou seja, o evangelho que é o anúncio que o reino está vindo, quando todas as nações ouvirem, o rei vem para iniciar esse processo de restauração e cumprimento pleno. Sim. Então essa é a história da Bíblia, essa é a essência, é uma promessa. Meu Deus. E faz muito sentido porque a gente está lendo Reis, Crônicas aqui com a igreja, né? E na verdade é tudo um autor dizendo pra gente, o que Deus fala, ele cumpre. O que Deus fala, ele cumpre.
o que Deus fala na boca do profeta, ele cumpre, ele cumpre, ele cumpre. Ele está mostrando isso para você poder confiar no que ele falou, né? Isso. E cara, isso é demais, uma promessa. E então a gente olha para trás para o sacrifício de Jesus para poder com esperança olhar para frente, Isso. o cumprimento da promessa, porque ele já venceu e agora é só questão de tempo para ele vir e cumprir a promessa por completo, que é Deus habitando entre nós, que é o reino vindo, que é a aliança, né? Isso é demais, cara. Incrível. Ou seja, é a garantia, a gente tem a garantia selo, né? Que vai dar certo. Sim. E a questão é, por que nós, como cristãos, não podemos dizer que Deus não tem mais nada com Israel? Que Deus não tem um plano para Israel, que agora a igreja substitui Israel? Simples. Porque Deus prometeu algo para Israel. Sim, e se essa promessa não se cumpriu, ele também não é fiel para cumprir as promessas na minha vida. Mas ele abandonou Israel? E por que garante que ele não vai me abandonar? E a gente não. Será que não está na mesma linha? Então não é isso. Não. Ele sempre vai se manter fiel às suas promessas. Incrível, cara. Sempre. É incrível. Uma vez eu vi o John Piper falando de promessas e ele disse que isso é algo muito grande, muito sublime, né? Mas isso pode curar a pessoa hoje que está nos ouvindo ansiosa. Porque é uma crise de futuro. Isso. Entendeu? A ansiedade é uma crise de futuro, é uma desesperança em relação ao futuro. E aí, de repente, ele vem e fala, cara, você não tem que andar ansioso por nada. Por quê? Porque você tem Pai. Isso. Você tem um Deus fiel que está controlando todas as coisas e que fez uma promessa. Entendeu? Então tem que aprender a olhar para frente, né? Usando a linguagem do Piper, nós olhamos para a graça passada e nós então temos gratidão. Mas nós olhamos para a graça futura e nós temos fé. Uau, ou seja, eu sou grato por aquilo que Deus fez, mas a chave da santificação não é o que Deus fez por mim. Não, a chave da santificação é porque Ele vai continuar fazendo. Sim. Então, se eu caí em pecado hoje, e isso foi a minha história, cara. Eu, como crente novo, tinha muitos altos e baixos, e cada vez que eu caía, eu ficava pior. Por quê? Não, que agora eu vou me esforçar mais, agora eu vou tentar, agora eu vou fazer minha parte, agora não sei o que lá. Eu vivia assim, até que o dia que eu entendi que era basicamente assim, Deus prometeu na Bíblia que eu vou mudar. Eu tô mal, eu não tô bem, eu sinto que eu sou um fracasso, mas eu tenho uma esperança de que Deus é maior que o meu fracasso, de que o Espírito Santo é maior que a minha carne, que a promessa dele. Então, quando eu comecei a crer nisso, ao invés de eu me tornar uma pessoa tipo assim, vou então viver em pecado, porque Deus... Pelo contrário, isso mexeu comigo. E eu fiquei, yes! Se Deus vai fazer, então eu vou levantar hoje e orar. Porque quando eu pecava, eu pensava assim, quer dizer, quando eu pecava parece que eu não peco mais, né? Mas, na época lá que eu pecava. Mas assim, quando eu tinha muitos altos e baixos, quando eu era mais novo, o que acontecia? Eu cometia um pecado, eu não conseguia orar, porque eu achava que era pouca vergonha. Quem sou eu para poder orar? Só que eu entendi que não é assim, não tem a ver comigo, tem a ver com Ele. Ele vai fazer isso. Ele, então, aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la até o dia que a promessa vai se cumprir, até o dia de Cristo Jesus. Então, essa esperança é, como você falou, chave para cura de ansiedade, chave para cura de depressão, chave para crise de se sentir menos do que os outros, porque não tem, porque basicamente é aquele negócio, né? Que aquele ensino de positivo. Cara, você vai conseguir, só depende de você. Então deu errado. Pior notícia. Mas agora, se tem Deus que tem uma promessa que vai me levar para frente, então eu vou conseguir, vai dar certo, sim. Porque Ele vai fazer. Cara, isso é incrível. Isso é muito legal. Cara, e eu queria falar com todo mundo que está nos ouvindo, então, eu quero que você comece agora, então, a olhar para as Escrituras e cada história a partir disso, a partir dessa visão geral. Agora, vai desdobrando para você toda a Escritura. Então, quando você olhar para Davi, quando você olhar para o templo, quando você olhar para Salomão, quando você olhar para Esdras, quando você olhar para Neemias, quando você olhar para...
Olha a partir dessa ótica. O que a gente fez hoje aqui, usando o exemplo da aula 2, é te mostrar a caixa do quebra-cabeça, sabe? Que tem a figura completa. Isso. Agora você vai passar a vida recebendo de Deus peças. Isso. Peças. E encaixando. E eu não sei se você já montou quebra-cabeça, mas dá um prazer quando encaixa, né? Sabe? Aquela pecinha perfeita. E, cara, essa é a sensação quando você pega um livro, sabe? Você lê e Deus te dá mais uma peça. Quando você ouve uma pregação e você fala, Deus me deu mais uma peça. Quando a gente tá numa live como essa, Deus me deu mais uma peça. Você vai encaixando, aquilo vai ficando claro na sua mente, sua vida vai sendo transformada. Meu amigo, muito obrigado. Obrigado mesmo. Você abençoou muito as nossas vidas hoje aqui. A gente é sempre muito abençoado, muito inspirado por todos vocês aí, viu? Cara, a gente é muito alegre de ter vocês como amigos, como parceiros e obrigado mais uma vez por chamar a mim para estar aqui. Você me abençoou muito. Comunhão é o negócio mais lindo do mundo, né? Eu tô muito edificado. Eu tenho o melhor trabalho do mundo. Nossa, meu Deus. As pessoas perguntam assim, como é que você tá, né? Como é que vai? Tudo bem? Minha resposta está sendo assim, insuportável de bom, né? Que eu tenho o melhor trabalho do mundo, cara. Eu falo de Deus e tenho amigos que falam de Deus. Cara, muito bom. Vamos viver eternamente com Cristo. Obrigado, meu amigo. Deus abençoe muito, viu? Dá um beijão em todo mundo aí, nos filhos, na esposa, na galera toda aí. Valeu. Até mais. Falou. Até. Gente, meu Deus, eu não sei vocês, eu tô queimando aqui com tudo isso. Qual é o tema central das Escrituras? Promessa. Uma promessa, um Deus que cumpre promessas. E Ele prometeu que Ele vai encher a terra inteira com a glória dEle, com o conhecimento de quem Ele é. Ele prometeu que Ele vai vir reinar sobre toda a terra. E tudo que Ele prometeu, Ele cumpre, cara. Tá aqui, registrado. Tudo que Ele falou, Ele cumpre. E Ele vai cumprir isso. Isso é demais. Deixa eu te falar algumas coisas antes da gente encerrar aqui, tá? Nós temos 18 minutos. Presta atenção. Olha só, eu vou sortear no final esse livro, então fica ligado. Olha isso aqui. Vou ter que pedir um caminhão, uma transportadora para levar para sua casa, tá? Então, no final eu vou sortear isso aqui. Eu já vou te falar como é que faz para você participar, tá? Seguinte, o que eu quero te falar hoje antes da gente encerrar? Você aprendeu muito. Então, lembrando, eu queria essa aula 3 intensificar o que eu ensinei na 2. Se você perdeu a aula 1 e a 2, lá no grupo do Telegram tem lá a aula 1 e 2, um link do YouTube para você assistir. O link para você entrar no nosso grupo Telegram está na bio do Dizascope aqui no Instagram. Então eu falei que você precisa ler, você tem que saber qual é o enredo todo das Escrituras, um Deus de promessas, para que você vá encaixando tudo que você lê na história toda, ok? Então isso era muito importante. Agora eu quero te mostrar algo sobre a aula 3, ok? Nós estamos na aula 3 aqui. Vamos lá. Olha só. Na aula 3 agora aqui do nosso Achamos o Livro, né? Eu quero te falar sobre a regra de ouro da interpretação bíblica. Presta atenção. Essa é a regra de ouro. Isso aqui é muito importante. Eu preciso que você guarde isso que eu vou te falar. Eu vou escrever aqui qual é a regra de ouro. Deixa eu deixar um pouquinho mais grosso aqui para você poder ver bem. Olha só. Um texto não pode significar hoje, guarda essa palavra hoje, o que não significou para os primeiros leitores. Cara, isso aqui é muito importante. Eu preciso que você guarde isso. Isso aqui é a regra de ouro da interpretação bíblica. Um texto presta atenção, não pode significar hoje o que não significou para os primeiros leitores. Então, o que é fundamental quando eu vou estudar um texto? Eu preciso compreender o que esse texto que eu estou lendo, seja Gênesis, Êxodo, Levíticos, Efésios, Apocalipse, o que esse texto significou
para os primeiros leitores. O que Paulo, o que Esdras, o que Neemias, o que Samuel, o que Isaías quis dizer para os primeiros leitores, ok? Então, se os primeiros leitores não puderam interpretar o texto de uma certa forma, não é a interpretação para nós hoje. Porque a Bíblia, ela está dizendo aquilo que o autor quis dizer para os primeiros leitores. O Espírito Santo inspirou Isaías para escrever aquele texto para os primeiros leitores lerem. A pergunta, então, é o que o autor quis dizer para os primeiros leitores. É por isso que é importante eu entender qual era o contexto daquele texto. Em qual contexto João escreveu? Em qual contexto Marcos escreveu? Para quem que Tiago escreveu? Para quem que Lucas escreveu o Evangelho segundo Lucas e para quem que ele escreveu Atos? É fundamental, porque eu tenho que entender o que ele quis dizer para os primeiros leitores, ok? E a partir disso, então, eu vou descobrir o que quer dizer hoje. Eu vou relembrar uma coisa muito importante aqui. A Bíblia, ela tem esses dois aspectos, lembra? Então, a Bíblia tem essas duas características. Ela é histórica, ok? Então, as histórias que contém nesse livro, elas aconteceram. Existiu um Abraão, existiu um Jacó, existiu um rei Amazias, existiu um Davi. Então é histórica, ok? Mas ela também é eterna. Então significa que aqueles primeiros autores escreveram para um público. Então eu preciso entender o que esse público entendeu nessa primeira leitura. Mas, por ela ser eterna, ela serve para mim e para você hoje. Então, a pergunta é a seguinte: como eu faço para trazer o significado lá do leitor de Isaías para hoje? Como eu faço para trazer o significado lá do leitor de João para hoje? Ok? Mas é fundamental. Gente, eu não sei se estou conseguindo enfatizar o suficiente. Se o primeiro leitor não entendeu o que você está entendendo, a interpretação está errada. E eu falei na live a nossa última live o seguinte: a gente precisa aprender as regras. Lembra que eu falei assim, é como a criançada na terceira série jogando bola com latinha. É futebol aquilo? Sim e não. É uma brincadeira de futebol. E muitas vezes é a gente interpretando a Bíblia e até pregando. É interpretação bíblica aquilo? Sim e não, porque você está jogando sem regras. Você está fazendo do jeito que você quiser. Agora, se a gente colocar as linhas no futebol, as regras, o impedimento, o escanteio, o lateral, não pode pegar com a mão e tal, falta, e aí sim você está jogando futebol. Então, cara, se a gente quer interpretar a Bíblia, tem regras, tá? E essa é uma regra fundamental. Descobrir o que o autor quis dizer para o leitor original, a gente chama, e eu já disse para vocês, de exegese, ok? Então isso é exegese, eu saber qual foi a intenção lá quando ele foi escrito, ok? Agora, trazer para hoje é a hermenêutica. Até esse salto aqui, os estudiosos acadêmicos chamam de um salto hermenêutico, ok? Que é trazer o que significava lá atrás para hoje. O que nós vamos ver amanhã? Prestem muita atenção. Olha o que nós vamos ver amanhã. Nós vamos começar então a estudar as cartas. Como que eu interpreto, Douglas, as epístolas? Efésios, Coríntios, Romanos, 1 Pedro, 2 Pedro. Como que eu interpreto Então, como que eu entendo o que o autor quis dizer lá atrás e o que isso significa para nós hoje? Como é que eu aplico isso? Gente, vai ser demais, porque a gente vai olhar uns textos juntos aqui. Eu vou te dar as regras e nós vamos fazer um exercício juntos aqui. Então, nós vamos ver a exegese das epístolas e nós vamos ver a hermenêutica das epístolas, ok? Isso nós vamos fazer amanhã, 10 horas da noite. Você não pode
perder. Okay? Então hoje o que eu quero enfatizar para vocês, a regra de ouro da interpretação bíblica. Um texto não pode significar hoje o que não significou para os leitores originais, os primeiros leitores lá atrás, ok? Então, antes de a gente encerrar, deixa eu falar para você, nós vamos sortear esse livro aqui hoje, tá? Esse aqui é o comentário bíblico do MacArthur, ele comentou a Bíblia inteira. Eu e a Val direto, a gente consulta isso aqui, sempre que eu vou pregar, eu dou uma consultada aqui, eu dou uma olhada. Eu vou sortear hoje. Como que vai funcionar esse sorteio? É só você ir num post que a gente fez no Jesuscope, ok? E esse post está escrito assim, regra de ouro da interpretação bíblica. Um texto não pode significar hoje o que não significou pelos primeiros leitores. A gente fez um post dessa frase, tá? E você vai então comentar lá, presta atenção. Hashtag achamos o livro e o arroba de um amigo ou de uma amiga, ok? Você pode comentar quantas vezes você quiser, só tem que ser com pessoas diferentes. Não pode ser com a mesma pessoa, porque senão o site do sorteio elimina tudo que é duplicado, ok? Achamos o livro e o arroba de alguém. Quanto mais você comentar, mais chance você vai ter de ganhar. Eu vou sortear 11h30, ok? E vou colocar lá no grupo do Telegram. Isso aqui que eu acabei de anotar, eu vou transformar em PDF e colocar no grupo do Telegram. E amanhã cedo eu coloco o link dessa aula lá, tá? Um link do YouTube para você poder assistir de novo se você entrou agora, você perdeu um pedaço, você quer rever tudo que o Baso falou aqui, que foi demais de explodir a cabeça. Então você pode rever lá e até mostrar para alguém se você quiser. Então vai estar no grupo do Telegram. O link para você entrar no grupo do Telegram está na bio do Jesuscope. Aqui no Instagram, você entra lá no Jesuscope, tem lá um site, o link para você entrar no nosso grupo lá no Telegram. Gente, tá sendo demais esse tempo juntos aqui. Eu tô muito animado. Olha só, antes da gente ir embora, eu queria liberar os comentários aqui, galera. Libera os comentários aí e fala para mim aí o que você tá achando da nossa jornada. E também eu quero que você, se você tiver alguma pergunta, você pode mandar. Nós temos 8 minutos para a gente passar juntos aqui. Vamos aproveitar esses 8 minutos. Cara, obrigado por você estar numa sexta-feira à noite aqui, com fome. Gente, essas pessoas, essas 3.700, era 4.000 pessoas que estão com a gente aqui, é a galera que tem fome de Deus, fome da palavra. O Espírito Santo vai abrir o seu entendimento para você compreender a palavra, esse livro sobre a promessa. O livro sobre a promessa, o Deus de promessas. Ó, Soraya está aqui, firme. Danilo Amaral, tremendo. A Rose Farias está maravilhosa. O Cavalcante Wesley foi maravilhoso. O Jesuscope falou aqui agora. Muito bom, a Márcia. Cara, se você tiver uma pergunta, você pode mandar. A Val aqui, ó. A Val mandou um monte de coraçãozinho, significando que me ama, tá? É isso. Quanta revelação a Ana Paula disse. Ana Paula, também eu tô esperando que vai acabar isso aqui para eu digerir tudo que aconteceu aqui, tudo que a gente aprendeu juntos aqui. Ótima contribuição, profundo mesmo. Aprendo muito através de vocês. Espetacular, top demais, gente. Obrigado por a gente estar juntos aqui. Alguém tem alguma pergunta para fazer? Aonde eu acho essa Bíblia com a cara de leão? Tem lá na loja do Jesuscope. O Jesuscope tem uma loja online, né? Então é loja.jesuscope.com. Entra lá, você já consegue pedir essa Bíblia que tem lá. Alguém falou, o Luciano falou, eu tenho altos e baixos, como o Baso falou, e isso da promessa abriu a minha mente. Aleluia! Glória a Deus, meu amigo. Muito bom. Tô amando, não vou perder. Deixa eu te falar, se você perdeu a aula 1 e a 2, na 2 a gente fez a entrevista com o Hernandes Dias Lopes. Meu. Foi demais. Foi ontem. Se você perdeu a 1 e a 2, tem o link lá no grupo do Telegram, ok? Dá para você assistir novamente. Nós temos aqui 6 minutos, gente. Quando se cumpre essa promessa? Qual promessa? Mas se você está falando sobre o reino vir, sobre ele habitar entre nós, vai ser na segunda vinda que ela vai iniciar o cumprimento total dessa promessa, da restauração de todas as coisas. Então o dia e a hora nós não sabemos. Então a gente tem que estar preparado, como aquelas 5 virgens prudentes, né?
Tenho muita fome, estou impactada com todas as informações. Vocês são especiais na minha vida. Obrigado, Lavi. Te amo, Val. A Nayara falando, te amo, Val. Ô, Nayara. Verdade, nós todos amamos muito a Val. As revelações bíblicas, como se encaixam nessa regra? Falar mais sobre a sensação de altos e baixos. Então, as revelações bíblicas também eram revelações para aqueles autores iniciais, também eram profecias. Eles entenderam que era uma profecia, como a gente está entendendo que é uma profecia, né? Talvez eles não viram o cumprimento, como a gente está vendo de algumas agora, e a gente ainda vai ver outras. A cabeça quase explode de tanto conteúdo, é verdade. Coloquei até minha touca aqui para segurar minha cabeça aqui. Isso da promessa foi um insight incrível, muito edificante. O exemplo do quebra-cabeça, demais. Valeu, galera. Eu até queria incentivar você de seguir o Ângelo Basso, tá? Aqui nas redes sociais. Eles têm vários cursos na Convergência. Dá uma procurada lá. Convergência, tem curso de escatologia, muita coisa legal lá. Olha que legal isso. Como eu sei que o que eu entendi é exatamente o que os primeiros ouvintes entenderam. E exatamente o que a gente vai ver nas próximas lives, ok? Como que a gente olha para o contexto, como a gente analisa o texto. A gente vai começar na próxima por cartas, depois nós vamos ver como é que a gente faz isso com narrativa, nós vamos ver como é que faz isso nos evangelhos, em parábolas, como é que a gente faz isso em poesias. Então nós vamos aprender a fazer a exegese, aprender a olhar o contexto e entender o que o autor está dizendo. Mas claro, você pode sim analisar e você pode tirar suas conclusões e depois você vai para um bom comentário bíblico, você pega com pessoas experimentadas nas escrituras para ver o que você está analisando ali está certo. Isso é muito legal, mas é o que a gente vai ver nessas próximas 4 lives juntas. Hoje é a terceira, hein? Qual o Instagram do Basso? É @AngeloBasso, né? Com 2 E, né? Se ele pesquisar isso, eu achei. Aonde consultar referências para melhorar a exegese? Eu vou dar umas dicas aqui nas próximas aulas de alguns livros que vocês podem adquirir aí para você ter em casa alguns comentários bíblicos aí. Gente, seguinte, muita coisa boa aqui, nós temos que encerrar. A Luciana perguntou que ela pede uma palavra para Deus e ela abre aleatoriamente a Bíblia para ela ler. Olha, eu não vou falar para você assim, não, Deus não vai falar dessa forma. Sim, Ele pode falar dessa forma com você, porque Deus, nas Escrituras mesmo, você vê Ele usando vários formatos para falar com as pessoas. Agora, eu creio que isso não pode ser uma prática constante e diária nossa, né? Que é você abrir e pedir uma palavra para Deus. Por quê? Porque você precisa entender de verdade o que Deus está falando ali. O que liberta a gente é conhecer a verdade. E a verdade é aquele livro todo. A verdade é aquele entendimento todo. Esse entendimento, ele traz luz para a gente e nos liberta. Então, fazer isso de vez em quando, tal, num momento ali que você está pedindo uma resposta de Deus, eu acho que é possível. E Deus pode falar assim, porque Deus pode fazer o que Ele quiser. Mas é muito importante você estudar a Bíblia, ok? Gente, muito obrigado. Estão perguntando a minha camisa, se tem para vender. Tem, é uma camisa de Jesuscópia. Ame como Jesus amou. Tem lá no site também. Galera, nós vamos sortear o livro daqui a pouco. É só você entrar no post que a gente fez com a regra de ouro da interpretação bíblica e comentar. Achamos o livro, a hashtag e o @ de um amigo. Quantas vezes você comentar é quantas vezes você vai concorrer. E eu vou colocar lá no Telegram às 11h30 quem ganhou. Combinado? E também, amanhã eu coloco o link dessa aula lá. Então, todo mundo vai no Jesuscópio e entra no nosso grupo lá no Telegram. Deus abençoe você e não se esqueça, você é uma cópia de Jesus. Valeu! Até amanhã, 22 horas, hein?